Eu vou falar um pouco sobre a nova teoria gravitacional, que assim, ao estabelecer a lei da gravitação universal, o Newton ele usou determinações das órbitas dos planetas do sistema solar com atividades de laboratórios para comprovar suas ideias. E aí, essas ideias foram bastante alteradas e ampliadas, né, pela teoria da gravitação proposta por Einstein, que foi lá em 1915, que hoje é conhecida como a teoria da relatividade, né? E aí, com base nessa teoria, que ainda hoje os cientistas interpretam os fenômenos que ocorreram não só no sistema solar, mas em todo o universo. E aí, o laboratório da teoria gravitacional, ele ficou muito mais abrangente, tornou-se muito mais abrangente, pois envolveu, né, começou a envolver distâncias fantásticas e novos objetos astronômicos, como buracos negros, estrelas de nêutrons, galáxias e quasares. Os enormes avanços, né, que foram observados na construção dos telescópios, na eletrônica moderna, nos computadores e nos voos espaciais, transformaram as pesquisas referentes à gravitação confinadas até então quase exclusivamente a estudos teóricos, assim, enorme empreendimento experimental. Então, nesse campo, uma das ideias que vem despertando grande atenção é a busca de uma radiação gravitacional, que basicamente é assim: é uma existência de ondas gravitacionais que seriam emitidas por grandes massas sujeitas a acelerações, só que assim, de maneira semelhante à emissão de ondas eletromagnéticas pelas cargas elétricas aceleradas. E pelo que tudo indica, né? Tudo indica que a detecção dessas radiações gravitacionais abrirá uma nova e ampla janela para o conhecimento do universo. Então, do ponto de vista da física, é fundamental, né, neste século XXI, que se consiga uma teoria quântica da gravitação, porque as outras três forças da natureza já receberam um tratamento quântico. No entanto, a gravitação, dada pela teoria da relatividade, não foi ainda quantizada. Então, é fundamental que essa quantização torna-se necessária quando se quer estudar efeitos gravitacionais em densidades extremamente altas. Então, a teoria da gravitação de Einstein prevê para o centro de um buraco negro um ponto chamado singularidade, onde toda sua massa se concentraria e onde a densidade seria infinita. Então, assim, isso não está de acordo com a física quântica, que reina no domínio do muito pequeno. Mas, assim, também no caso da teoria do Big Bang, a relatividade geral prevê uma singularidade no instante inicial do universo, que é onde a densidade seria infinita. Como ainda não temos uma teoria quântica da gravitação, esses problemas não podem receber um tratamento adequado. Agora eu vou falar um pouco sobre a escala de Planck, já que tudo parecia muito tranquilo, muito bem resolvido, né, para física clássica naquela época, sei lá, no século XIX. Só que assim, tudo menos uma coisa, porque os físicos da época, eles não conseguiam explicar como os corpos, depois de aquecidos, eles continuariam a emitir energia, né, como explicava a física de Newton. Já que assim, as experiências, na real, mostravam que quando a gente aquecia um objeto, seja ele de metal, porcelana, vidro, sei lá, de outro material, a radiação emitida por ele era sempre a mesma. Então, assim, só que a física de Newton contrariava a experiência, dizendo que o processo de emissão e absorção da radiação deveria ser contínuo e que a energia irradiada seria infinita. Só que aí, galera, só que o que acontece? Se isso fosse verdade, seria perigoso pra gente, sabe, nos aproximarmos de uma xícara de café quente, porque ela emitiria radiação muito energética e acabaria nos fazendo mal. Então, assim, a experiência do cotidiano contrariava, sabe, mostrava que isso não acontecia. Foi aí que todo mundo ficou, meu Deus, como vamos solucionar isso? Como... E ficou em impasse. Até que chegou o físico alemão Max Planck, que era um pensador, que também estava nessa história de tentar resolver esse desafio, e ele conseguiu, né, quase na virada do século, que em 1900 ele publicou um artigo que meio que explicava que a radiação eletromagnética emitida por um corpo aquecido, ele não se dava de forma contínua, mas em poucos pacotes, né, em pacotes discretinhos de energia, que foi aí que ele chamou de quanta, que podemos chamar de quantidade. É uma porção discreta. E aí a pessoa perguntou, nossa, qual é a razão desse comportamento? Você poderia entender? Qual é a história disso? E ele falou, era desconhecida e simplesmente deveria ser aceita assim, sabe? Que tava confuso, tudo confuso.
Só que com esse trabalho de Planck, ele inaugurava uma nova física, que hoje em dia a gente conhece como física quântica, que é muito importante mesmo, que foi usada, né, durante todo esse tempo, para explicar o comportamento de objetos muito pequenos, como átomos e moléculas. Então, assim, Planck não fazia ideia da revolução que ele iria causar, e é muito importante. Eu vou falar um pouco, né, sobre essas ideias, sobre todo o que ele publicou, o artigo, todas as ideias dele, que a gente chama de escala de Planck. Ela foi inventada como um conjunto de unidades universais, por isso que foi um choque quando esses limites também se revelaram os limites em que as leis conhecidas da física se aplicavam. Então, assim, por exemplo, uma distância menor que o comprimento de Planck simplesmente não faz sentido. A física se decompõe. Então, os físicos não sabem o que realmente acontece na escala de Planck, mas aí o povo começa a especular. E alguns físicos teóricos das partículas preveem todas as quatro forças fundamentais, que é a gravidade, a força fraca, o eletromagnetismo e força forte, que finalmente se fundem em uma força nessa energia. Então, a gravidade quântica e supercordas também são possíveis fenômenos que podem dominar na escala de energia de Planck. Só que assim, o que seria, né, essa energia de Planck? O que seria essa escala de Planck? Eu vou explicar um pouco mais detalhado. Assim, muitos físicos eles acreditam que a escala de Planck representa algum tipo de limite fundamental de quão pequenas são as distâncias que podemos sondar. Porque assim, o comprimento de Planck ele pode ser a menor escala de tamanho fisicamente significativa que existe. Entende? Então, tipo assim, nesse caso, sei lá, o universo ele pode ser pensado como uma tapeçaria de pixels. Só que assim, né? Cada um com um componente de Planck em diâmetro. Eu falo Planck e Planck, mas que na minha cabeça vem essas duas palavras. E acabo não pensando qual das palavras que eu tô falando direito. Mas vai continuar saindo desse jeito que eu não consigo pensar. Mas, enfim, continuando. Ah, enfim, a escala de energia de Planck é quase inimaginavelmente grande, enquanto a escala de tamanho de Planck é quase inimaginavelmente pequena. É tipo, é muito doido, porque a energia de Planck é cerca de um quintilhão de vezes maior do que as energias alcançáveis em nossos melhores aceleradores de partículas, que são usados, né, para criar e observar partículas subatômicas exóticas. Então assim, um acelerador de partículas poderoso o suficiente para sondar diretamente a escala de Planck precisaria de ter uma circunferência de tamanho semelhante à órbita de Marte, construída a partir de tanto material quanto a nossa Lua. Mano. E assim, como esse acelerador de partículas ele provavelmente não será construído em futuro, né, previsível, um futuro próximo por aí, os físicos, eles procuram outros métodos, né, para sondar a escala de Planck. E é aí que eu vou explicar um pouco sobre as unidades básicas de Planck. Então, as unidades básicas de Planck são comprimento, massa, temperatura, tempo e carga. E a gente vai considerar, né, a gente vai focar um pouco mais no comprimento. É só considerar o comprimento de Planck por um momentito, porque assim, o próton é cerca de 100 milhões de trilhões de vezes maior do que o comprimento de Planck. Porque assim, se a gente for colocar em perspectiva, se escalássemos o próton até o tamanho do universo observável, o comprimento de Planck seria uma mera viagem de Tóquio a Chicago. Que assim, pode parecer muita coisa pra gente? Pode parecer. São, sei lá, um voo de 14 horas. Mas pro universo passaria assim, completamente despercebido. Seria tchucu-tchucu. Então, assim, o comprimento de Planck é a escala na qual as ideias clássicas sobre gravidade e espaço-tempo deixam de ser válidas e os efeitos quânticos dominam. E o comprimento é aproximadamente igual a 1,6 vezes 10 a menos 35 metros, que, ou cerca, sei lá, de 10 a 20 vezes o tamanho de um próton. O tempo, né, de Planck é o tempo que levaria um fóton viajando na velocidade da luz a uma distância igual ao comprimento de Planck. Então, assim, nenhuma divisão menor do tempo tem algum significado. Dentro da estrutura das leis da física, como, né, as entendemos hoje, podemos dizer apenas que o universo surgiu quando já tinha uma idade de 10 a 43 segundos. Sim, entenderam? Entenderam? Porque, assim, por exemplo, a luz visível tem um comprimento de onda de algumas centenas de nanômetros, enquanto os raios gama, muito mais energéticos, né, têm um comprimento de onda do tamanho de um núcleo atômico. Então, a energia de Planck e o comprimento de Planck, eles estão relacionados pois um fóton precisaria ter um valor de energia na escala de Planck para ter um comprimento de onda, né, um comprimento de onda
tão pequeno quanto o comprimento de Planck. Que vai ficar mais complicado ainda, porque assim, mesmo que pudéssemos criar um fóton tão energético, não poderíamos usá-lo para medir com precisão algo na escala de Planck, porque seria tão energético que o fóton colapsaria em um buraco negro antes de retornar qualquer informação. Então, nessas escalas de altíssimas energias e dimensões, né, pequenas, acredita-se que ocorram fenômenos que não ocorrem em outras escalas. Porque o problema é que as escalas de Planck estão tão fora da dimensão humana que a maioria dos estudiosos afirma que é virtualmente impossível testar experimentalmente a gravidade quântica, assim, a não ser em eventos cômicos muito raros e difíceis de observar. Entendeu? É basicamente isso. Sobre o desenvolvimento da cosmologia, a estrutura e a evolução do universo são objetos de estudo da cosmologia. Então, assim, desde os tempos da Antiga Grécia, esse tema já era uma preocupação dos filósofos, em posição de destaque, né, dentro do campo da chamada filosofia natural. Só que, assim, entretanto, nos últimos 3 séculos, a cosmologia vem se apresentando como um ramo de pouca importância da teoria da gravitação. Assim, era visto como objetivos meramente especulativos. Só que aí, 2 grandes descobertas modificaram completamente essa situação. A primeira foi no fim da década de 1920, foi uma constatação do astrônomo Hubble de que o universo está em expansão. Isso conduz à ideia de que o universo teve um começo e, portanto, ele teve uma idade finita. Então, daí surgiram as teorias sobre a origem do universo, assunto que, assim, de maneira geral, só era tratado em âmbito religioso. Então, entre essas teorias, a mais aceita é aquela que atribui esse início a uma grande explosão, né, que nós conhecemos hoje em dia, né, pela expressão inglesa Big Bang. A segunda descoberta mencionada ocorreu lá em 1965, quando os 2 cientistas estadunidenses, o Robert Wilson e o Arno Penzias, eles verificaram a existência de uma radiação cósmica que parece circundar o universo desde a sua criação e que se acredita ter sido originada por ocasião do Big Bang. O fato dessa radiação, né, ser considerada um eco, que vem sendo transmitido há cerca de 14 bilhões de anos, é aceito como uma evidência de que o Big Bang realmente aconteceu. Analisando a teoria do Big Bang, esses pesquisadores procuraram descrever o que teria ocorrido logo após aquela grande explosão, com base nos conhecimentos atuais da física, né? Basicamente da relatividade geral. Então, após a explosão inicial, a interpretação conjunta de temperatura e da densidade de energia seria tão elevada, e o universo estaria tão comprimido que a relatividade geral não poderia ser aplicada sozinha, requerendo uma teoria quântica da gravitação. Só que que ocorre? Entretanto, o universo expandiu rapidamente e, após uma pequena fração de segundo, o que havia eram mais de quarks em estado livre. 1 milionésimo de segundo depois, os quarks começaram a se agrupar para formar os hadrons. Quando o universo atingiu a idade de 3 minutos, os núcleos atômicos mais simples começaram a se formar. Então, centenas de milhares de anos depois, os elétrons começaram a circular em torno dos núcleos, originando os primeiros átomos. E assim, em seguida, deu-se início da condensação de matérias em determinadas regiões, de maneira não uniforme, constituindo assim as estrelas e as galáxias. Então, o universo ele tomava a forma como é conhecido hoje. Então, desde a grande explosão até os dias atuais, até os nossos dias, os cientistas chegaram à conclusão de que devem ter decorrido cerca de 14 bilhões de anos. Então, assim, gente, ainda há muitos mistérios a ser decifrados sobre esse imenso campo de estudo, como era o universo antes do Big Bang, as evidências para a aceitação dessa teoria, como ocorreu de fato, né, a evolução dos cosmos e a sua constituição atual, a origem da energia escura e a composição da matéria escura, a existência de vida em outros sistemas solares. Então, assim, muitas coisas para ser resolvidas, muitos estudos. Os cientistas do nosso século, né, do século XXI, terão muito trabalho pela frente. Algumas das coisas já estão sendo evidenciadas, mas muito trabalho pela frente. Outra direção no campo de estudo da física. Bem, como acabamos de ver com a Ana Carolina, o universo ele era apenas constituído de partículas simples antes do Big Bang, e só a partir dele que começou a surgir as estruturas complexas. Foi do caos inicial a partículas elementares, depois foi a átomos, depois moléculas e finalmente
a vida através dos organismos desenvolvidos, sistemas complexos. E esse conteúdo só foi começar a ser aprofundado pelos cientistas a partir dos finais dos últimos anos do século XX, que foi quando eles começaram a aprofundar os organismos complexos. Em grande parte, o aprofundamento desse estudo foi propiciado pelo desenvolvimento dos computadores eletrônicos. Foram esses equipamentos que tornaram possível a abordagem de problemas envolvendo um elevado número de parâmetros relacionados com esses sistemas. Evidentemente, muitos outros instrumentos, laboratórios sofisticados e técnicas avançadas são necessários às pesquisas nesse campo, e não é difícil perceber a enorme equipe de pessoas que colaboraram nessas pesquisas. Os físicos confessam ainda hoje seu desconhecimento sobre aspectos diversos do comportamento dos sistemas complexos, como os flocos de neve, os organismos vivos em geral, condições atmosféricas e do tempo, e etc. Por outro lado, eles nunca admitem que o estudo de qualquer um desses fenômenos esteja, em princípio, fora do domínio dessa ciência. Alguns desses pesquisadores afirmam com segurança que qualquer fenômeno que ocorra na natureza poderá ser explicado pelas leis da física, desde que sejam conhecidas as condições iniciais e de contorno em que ele ocorre, além das restrições a que está sujeito. A tendência à auto-organização dos sistemas complexos. Um dos aspectos mais intrigantes dos sistemas complexos é que eles podem trabalhar com total coerência com todo o organismo, como, por exemplo, o nosso corpo humano. Os nossos órgãos trabalham coerentemente, na harmonia, agindo através apenas de forças naturais, e eles são extremamente organizados e com atividades totalmente cooperativas. Alguns exemplos de sistemas auto-organizados que vêm sendo pesquisados no campo da física são a supercondutividade, o laser e a superfluidez, que a gente vai mencionar mais adiante. O próprio fenômeno de convecção que um líquido apresenta ao ser aquecido é um exemplo de auto-organização espontânea, na qual um grande número de moléculas move-se em conjunto como se estivesse obedecendo a um comando invisível. Essa tendência para uma auto-organização da matéria e da energia foi ressaltada por Ilya Prigogine e seus colaboradores, que estudaram o comportamento dos sistemas afastados do equilíbrio termodinâmico. Muitos desses sistemas, forçados a se afastar da situação de equilíbrio, alcançam repentina e espontaneamente nova fase com alto grau de ordenamento. Esses fenômenos põem em dúvida a segunda lei da termodinâmica, que prevê para o universo uma tendência à desorganização, embora não apresentem uma contradição a ela, já que os sistemas auto-organizados são sempre abertos para suas vizinhanças. Os fenômenos biológicos, que são os exemplos mais espetaculares de auto-organização e padronização dos sistemas complexos, já vêm sendo analisados pelos biólogos há muito tempo. Entretanto, só recentemente eles passaram a ser pesquisados pelos físicos, dando origem a um ramo distinto da nova física. Muitos desses físicos acreditam que no futuro, vários fatos relacionados com a vida ainda hoje mal descritos serão desvendados e analisados com profundidade pela utilização de processos de desenvolvimento nesse novo ramo. Bósons e férmions. As partículas elementares possuem estranhos comportamentos coletivos devido a uma grandeza chamada spin. Spin, assim como as cargas elétricas e a massa, é uma propriedade que define e caracteriza as partículas elementares. Em seguida, nós já estaremos falando sobre o que seja spin de uma forma superficial. Ter um conhecimento aprofundado requer um tratamento quântico e relativístico das partículas elementares. Na rotação, existe uma grandeza chamada momento angular, que é análoga à quantidade de movimento no caso da translação. O momento angular é quantizado em unidades de h igual a h sobre 2π, que esse h primeiro é o h cortado da constante de Planck. Quando uma partícula gira sobre si própria, ela possui um momento angular intrínseco, que é dado em termos de um fator numérico que multiplica h cortado. Esse fator é a spin da partícula e ele pode ser inteiro ou fracionado. O spin de uma partícula em relação a determinado eixo pode apontar em um sentido ou em outro, dependendo se a rotação ocorre no sentido horário ou anti-horário. Uma partícula de spin inteira é classificada como bóson, enquanto uma partícula de spin fracionada é classificada como férmion. Essas duas denominações devem-se ao indiano Satyendranath Bose e ao italiano Enrico Fermi, que descobriram que os bósons idênticos são altamente gregários, ou seja, possuem tendências a ficar juntos no mesmo estado quântico. Quanto mais bósons, melhor. Já os férmions são individualistas, não se conseguem colocar dois férmions idênticos em um mesmo estado quântico. Nesse caso, dizem que os férmions eles obedecem ao princípio de exclusão de Pauli. Uns exemplos de bósons são o fóton, a partícula alfa e o graviton.
uma partícula que imagina ser o resultado da quantização do campo gravitacional. Exemplos de férmions são o elétron, o próton, o nêutron e o neutrino. Como se estuda na química, o princípio de exclusão de Pauli aplicado ao elétron é importante na descrição dos átomos e das moléculas. Em astrofísica, é esse princípio que explica o fato de estrelas como o Sol, por exemplo, ao final de sua vida evitarem o colapso gravitacional ao cessarem as reações de fusão nuclear em seu interior. O princípio de exclusão aplicado aos elétrons da estrela impede que a gravidade reduza o seu tamanho além de certo valor. Nesse caso, a estrela torna-se uma anã branca. O mesmo princípio aplicado aos nêutrons, que também são férmions, é responsável por sustentar uma estrela de nêutrons contra a atração gravitacional. O comportamento coerente da luz do laser em que vários fótons se empilham no mesmo estado quântico é consequência do fato de o fóton ser um bóson. A emissão estimulada, que é um processo importante na geração do laser, decorre do comportamento gregário dos fótons. No tubo do laser, quando um fóton passa próximo de um átomo que esteja no estado excitado, este prefere decair emitindo um segundo fóton que vai se juntar ao primeiro no mesmo estado quântico. Isto é, esse primeiro fóton estimulou o átomo a emitir outro fóton. O processo continua agora que com dois fótons estimulando outro átomo a emitir outro fóton e assim por diante. Ao final, temos um número enorme de fótons empilhados em um mesmo estado quântico. A superfluidez do hélio ocorre porque seu isótopo mais comum é o He4, individualmente os prótons ou nêutrons serem férmions. Como o núcleo de He4 e dois nêutrons, a soma de seus spins é um bóson. Apesar de possuir dois prótons, sempre resulta em um número inteiro. A partícula alfa, que é um núcleo de hélio, é um bóson. Na superfluidez, o líquido flui sem apresentar nenhuma viscosidade, porque os seus átomos apresentam um comportamento gregário dos bósons. Outra propriedade decorrente do comportamento dos bósons é a supercondutividade. Ela acontece porque em alguns condutores de baixa temperatura, o efeito da interação entre elétrons e núcleos atômicos faz com que o par de elétrons formem diretamente uma fraca ligação entre si. É o chamado par de Cooper, em homenagem ao físico estadunidense Leon Cooper, que apesar de isoladamente os elétrons serem férmions, a superposição dos dois spins meio tornam o par de Cooper um bóson, que consequentemente os vários pares gerados passam a apresentar um comportamento gregário, todos no mesmo estado quântico, fluindo pelo material sem apresentar resistência elétrica. Em 1995, foi observada uma nova propriedade da matéria em baixa temperatura, denominada condensado de Bose-Einstein. No condensado, os átomos tendem a se juntar, procurando ficar em um mesmo estado quântico. Essa propriedade já havia sido prevista teoricamente por Bose e Einstein, e decorre do comportamento gregário dos bósons. O hélio tomado como modelo para o estudo de materiais complexos e a superfluidez do hélio líquido. O hélio vem sendo um elemento muito exemplar na compreensão das propriedades da matéria. E você pode perguntar por que não pegam o hidrogênio, que é uma substância que todo mundo conhece, que todo mundo sabe mais profundamente, justamente por ser uma substância profundamente bem conhecida. E ela é muito simples, então não dá para estudar temas mais complexos e tal. E como o hélio não é nem tão simples e nem tão complicado, eles vêm facilitando os estudos da matéria, tanto de estados líquidos quanto estados sólidos, por não ser tão simples quanto, não tão básico quanto o hidrogênio. E isso vem ajudado demais, e tem uns 50 anos que os cientistas estão focando nisso e estão fazendo muitas descobertas. Em outras palavras, o estudo do comportamento do hélio, principalmente do hélio líquido, tem colaborado para o desenvolvimento da física da matéria condensada, que é um dos ramos importantes da física moderna e que certamente continuará a ter um enorme realce no campo da nova física. Através do estudo do hélio, tem sido possível obter progressos e esclarecimentos referentes a vários fenômenos complicados, como a transição das fases da matéria, ponto crítico e mudanças de estado da ordenação dos átomos, formação das superfícies cristalinas, a evaporação, a turbulência dos líquidos, a passagem de estados em que um líquido molha perfeitamente ou parcialmente uma superfície e um fenômeno de cavitação, que é a formação de bolhas que aparecem espontaneamente nos turbilhões, que ocorrem quando um fluido é despressurizado, o que pode ser observado, por exemplo, através das hélices dos aviões, causando seu desgaste e grandes ruídos.
Entre várias propriedades poucos comuns apresentadas pelo hélio, como não se ligar quimicamente a outro átomo, apresentar-se dificuldade em se ionizar, ter fraca polarização na presença de um campo elétrico, a gente também vai examinar sua superfluidez em estado líquido. Liquefazendo-se a temperatura de 4,2 kelvins à pressão normal, o hélio, quando submetido a temperaturas próximas a 2 kelvins, torna-se um superfluido, apresentando-se como o mais frio, o mais puro, podendo ser obtido com 3 átomos de impurezas de 104 de He4, o que significa um nível excepcional de pureza, e o mais átomos ordenados entre todos os líquidos. A descoberta da superfluidez do hélio pelo físico russo Pyotr Kaprizov deu-lhe o Prêmio Nobel de Física em 1978. Antes dele, o físico russo Lev Landau, em 1962, recebeu o Nobel de Física pela explicação do fenômeno da superfluidez à luz das leis da física quântica. Analisando as influências de variação da temperatura e da pressão de impurezas no comportamento do hélio líquido, foi possível estudar muitos complexos que ocorrem também com outros materiais, principalmente nas vizinhanças das transições de fase. Vários desses fenômenos, que aparentemente não teriam qualquer relação entre si, puderam ser descritos pelo mesmo sistema de equações, comprovando a universalidade do comportamento da matéria, pois, em princípio, suas bases podem ser descritas pelas mesmas leis. A complexidade do sistema está quase sempre associada aos graus elevados de liberdade que ela possui. Não é difícil prever que um sistema com 1023 mols, ou 1023 átomos, que é a quantidade normal de mols de um sistema, possa ter um comportamento complicado, já que eles tendem numa situação que tem grandes átomos, de se auto-organizar conjuntamente, uma cooperação mútua, o que intuitivamente não é esperado, porém, que mesmo sistemas muito simples, às vezes apenas com 1 ou 2 graus de liberdade, possam se comportar de maneira muito complexa. Consideramos o exemplo de um pêndulo que possa oscilar tanto na direção norte-sul quanto na direção leste-oeste, isto é, um pêndulo cônico. Se o pêndulo for impulsionado com uma força periódica com frequência igual à sua frequência natural, ele se adaptará em um tipo de oscilação que pode ser sempre prevista e que se repetirá indefinitivamente, isto é, seu movimento é determinístico, podendo ser previsto pelas leis da física. Entretanto, se a frequência propulsora for ligeiramente aumentada, um fato extraordinário ocorrerá. O pêndulo não oscilará mais em sua frequência natural e passará a se mover desorganizadamente, de maneira que não seja previsível, não sendo possível saber como ele se deslocará em um instante posterior. Disse então que ele deixou de ser determinístico e atingiu um comportamento caótico. O pêndulo pode, assim, apresentar comportamento determinístico ou caótico, dependendo da propulsão que lhe for comunicada, e pequenas alterações nessas condições podem lhe conduzir a uma perda total do poder de previsão de leis mecânicas aplicáveis a ele. O comportamento caótico tem sido encontrado com frequência em uma ampla gama de sistemas. Alguns exemplos mais conhecidos incluem os fluidos de escoamento turbulento, condições atmosféricas, fibrilação cardíaca, gotejamento de uma torneira, população de insetos, reações químicas e etc. Há alguns aspectos universais que estão presentes sempre em certas situações caóticas que são atingidas. Embora o caos represente a queda da ciência preditiva, certa ordem da matemática pode ser encontrada subjacente a ele. Na verdade, o caos e a auto-organização acabam sendo organizados, pois eles acabam sendo relacionados, pois eles têm se percebido que se um sistema passa por uma transição de auto-organização, tende a passar também por transições que o conduzem a um comportamento caótico. O comportamento caótico da natureza, apesar de muito comum, era visto até alguns anos atrás como um verdadeiro enigma, ou mesmo como uma aberração. Na década de 1970, alguns cientistas, matemáticos, físicos, biólogos e químicos começaram a encontrar o caminho no meio daquelas desordens. Um dos pioneiros das pesquisas sobre os caos foi o físico estadunidense Mitchell Feigenbaum, do laboratório de Los Alamos. O hélio líquido também é usado como modelo para o estudo dos sistemas de caos. Experiências realizadas pelo físico francês Albert Liebschaber, aquecendo lentamente o hélio em uma pequena caixa a partir de temperaturas próximas a 2 kelvins, permitiram fazer o estudo detalhado das transições de fases
pelo qual ele passava, submetido a variações de temperaturas muito pequenas entre as camadas, inferiores a 0,01 graus Celsius, evoluindo a um estado em que se apresenta em convecção estável até atingir grandes turbulências, um estado caótico em que Feigenbaum havia previsto. Finalizando essa síntese sobre prováveis áreas de pesquisa que serão desenvolvidas no campo da física neste século, vale mencionar um aspecto que já temos ressaltado há algum tempo, que é a necessidade de luta da comunidade como um todo, e que os cientistas, as autoridades e os cidadãos comuns tenham condições para fazer pesquisas que desenvolvam, sobretudo, a melhoria das condições de vida de toda a humanidade e para que as conquistas sejam distribuídas democraticamente entre as diversas nações, sem discriminação de poder político ou econômico, raça, cor, sexo ou religião. Esperamos que esse estágio seja alcançado brevemente e que os desmandos que vêm sendo observados possam desaparecer. Terminamos transcrevendo as confiantes palavras do grande matemático e filósofo Bertrand Russell. O poder da humanidade que criou este imenso campo do saber há de ter forças para levá-lo a um bom caminho.